Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. Devemos dar início a este debate com a apresentação de dados objetivos que permitam promover o aprofundamento de uma reflexão prospectiva sobre alguns problemas estruturantes da sociedade portuguesa. Para o efeito, impõe-se começar por identificar os problemas que aqui trazemos, na extensão e complexidade que a sua dimensão estrutural impõe e, simultaneamente, avaliá-los nas suas implicações para um período de tempo que nos permita percepcionar o futuro e construir cenários prováveis para o seu desenvolvimento. O envelhecimento da população portuguesa e a análise da sua principal causa, a baixa da natalidade, constituem hoje questões centrais para a construção do nosso futuro coletivo. Vejamos os dados objetivos. A situação demográfica portuguesa expressa nos resultados do último recenseamento realizado em 2011 assinala um conjunto de alterações demográficas, entre as quais o crescimento moderado de habitantes, a redução de nascimentos, o aumento progressivo de idosos em razão do aumento da esperança de vida e ainda uma variação dos movimentos migratórios. De acordo com as perspectivas do INE para 2060, a uma distância de 46 anos a partir de hoje, a variação da população e as alterações demográficas estruturais, a par da variação migratória, irão afetar de forma acentuada, acrescento dramática, o progresso da população para as próximas décadas e, consequentemente, as condições de sustentabilidade e a capacidade produtiva de Portugal. Os dados do INE indicam o seguinte: face ao decréscimo da população em idade ativa, a par do aumento da população idosa, o índice de sustentabilidade potencial, isto é, o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos e o número de pessoas com 65 anos ou mais, poderá diminuir de forma acentuada em Portugal entre 2012 e 2060. Este índice passará de 340 para 149 pessoas em idade ativa por cada 100 idosos no cenário central, valor que pode reduzir-se até aos 111 pessoas em idade ativa para cada 100 idosos no cenário baixo. Neste estudo do INE, as projeções demográficas para 2060 apontam para valores mínimos de 6,3 milhões de habitantes num cenário baixo de migrações e de fecundidade e para entre 8,5 e 9,2 milhões de habitantes no cenário oposto. As projeções que acabei de enunciar reportam ao período considerado entre 2012 e 2060. Acontece que, decorridos 2 anos do estudo das projeções apresentadas pelo INE, verifica-se que a evolução se tem posicionado num nível substancialmente inferior ao cenário baixo, que apontava para uma estimativa de 6,3 milhões de habitantes e para um índice de sustentabilidade potencial num cenário baixo na ordem dos 111 ativos por 100 idosos em 2060. Repito, o cenário das projeções do INE tem-se agravado nos últimos 2 anos para níveis abaixo do nível baixo projetado pelo INE. Estamos a considerar 6,3 milhões de habitantes em Portugal para 2060. Senhora Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, neste cenário podemos concluir que, se o fenómeno não for invertido de imediato, Portugal está à beira de um abismo demográfico e é, por isso, uma nação em risco a médio ou curto prazo. Perante estes dados objetivos de matriz científica, o PSD entendeu promover uma reflexão de dimensão nacional que permita, por um lado, alertar a consciência de todos para o futuro dramático que se aproxima e que ameaça atentar contra a permanência de Portugal. Foi neste quadro que o Primeiro-Ministro lançou o tema da promoção da natalidade como objetivo estratégico nacional. Fê-lo em Portugal e no quadro europeu, onde propôs no Conselho Europeu de junho que a promoção da natalidade constitua, enquanto orientação estratégica do Conselho, uma prioridade da Comissão para os próximos 5 anos.
O problema é nacional, mas é também europeu. No quadro nacional, convidou o professor Dr. Joaquim Azevedo para coordenar uma equipa multidisciplinar, convocada pelo próprio, para apresentar uma proposta para uma política de promoção para a natalidade em Portugal. Do REP lançado, nasceu o relatório para um Portugal amigo das crianças, das famílias e da natalidade, para um horizonte temporal 2015 a 2035. Este relatório sistematiza o problema e aponta um conjunto de propostas para a promoção da natalidade, com o objetivo de travar a atual descida abrupta da natalidade e procurar recuperar os nascimentos para valores que sejam próximos da possibilidade de renovação geracional. Consideramos, pois, considera o PSD, que na generalidade o relatório constitui um importante contributo para o aprofundamento da reflexão e análise sobre o problema e para a ponderação de políticas públicas e medidas a adotar no quadro parlamentar e de governação, razão pela qual integramos este relatório em anexo ao projeto de resolução que aqui apreciamos hoje. É nosso entendimento, no entanto, que ao compromisso relativo ao imperativo de promover a natalidade se deve associar a ponderação respeitante ao quadro da proteção das crianças e ao apoio das famílias no atual contexto, numa lógica de eliminação dos obstáculos que as famílias sentem para realizar os seus projetos de vida. Consideramos que as políticas de proteção das crianças e de apoio às famílias, que não vocacionadas especificamente para o encorajamento da natalidade, são simultaneamente potenciadoras dinâmicas de procriação e, sobretudo, é por esse caminho que nós queremos seguir. Assim, importa antes de mais refletir sobre as políticas públicas para a promoção da natalidade no quadro da dinâmica dos comportamentos e das escolhas na esfera da vida privada e da vida profissional das pessoas, tal como a sociedade hoje se realiza e tal como se manifesta nas suas orientações. É neste quadro que propomos uma coligação sem precedentes entre o Estado, em sentido amplo, central, regional e autárquico, e a sociedade. No quadro parlamentar, o PSD propõe tréguas e a suspensão das hostilidades para um compromisso sem sofismas, sem partidarismos e sem sectarismos, em razão de uma emergência que se impõe nesta encruzilhada de um inverno demográfico que se adivinha. O PSD propõe que a reflexão se faça no âmbito de todas as comissões permanentes da Assembleia da República, por forma a integrar as ponderações e os contributos sectoriais que permitam estabelecer medidas e orientações consensualizadas e transversais que melhor se adequem aos objetivos que são estratégicos e que são comuns a todos os deputados presentes neste Parlamento. Para o efeito, o PSD propõe que as comissões parlamentares permanentes, no prazo de 90 dias, apresentem relatórios que integrem orientações estratégicas, bem como uma definição de medidas setoriais concretas, promovendo, se possível, um quadro de compromisso que envolva as forças políticas representadas no Parlamento e que nos leve à adoção de políticas públicas que inverta a dramática situação em que Portugal se encontra e, simultaneamente, que proteja, no contexto atual, as crianças e apoie as famílias. No âmbito das comissões, o PSD irá lançar propostas e orientações, entre outras, algumas passo já a enunciar. O PSD propõe-se a clarificar por via legislativa o conceito de superior interesse da criança, consagrando de forma expressa a defesa do direito fundamental da criança à continuidade das relações afetivas, estruturantes e privilegiadas, contribuindo assim para a promoção do seu superior interesse com vista ao seu desenvolvimento integral. Propõe-se também o PSD a revisitar a lei da adoção, com o objetivo de introduzir as alterações adequadas a agilizar e dar celeridade aos processos de adoção, eliminando o que for entendido como obstáculo burocrático e não garantístico, tanto no plano dos pressupostos como no plano das formalidades exigidas. Queremos diminuir o prazo de adoção de 4 anos para 1 ano. O PSD propõe-se a executar uma agenda da criança que a coloque na centralidade da preocupação de Portugal e dos portugueses.
O PSD propõe-se a recuperar a lei dos cônjuges na colocação dos funcionários públicos, introduzindo um regime preferencial que permita a reunião familiar nas circunstâncias em que um dos cônjuges está colocado em regime de permanência. O PSD propõe-se a promover e apoiar dinâmicas integradas locais de apoio às crianças e às famílias, promovendo a subsidiariedade na criação de estruturas e de apoios que melhor sirvam os interesses e as necessidades das crianças e das famílias nas comunidades em que se inserem. O PSD propõe-se a aprofundar as medidas de conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Propõe-se a aprofundar as medidas de dignificação e integração da mulher no mercado de trabalho, num paradigma de equidade e de justiça. Propõe-se, por fim, a promover uma campanha que nos concretize um objetivo de fundo, uma campanha de sensibilização de todos para este objetivo estratégico nacional, por forma a garantir uma consciência nacional e um empenho efetivo para uma responsabilidade que é coletiva e que nela estarão aqueles que assim o quiserem e não estarão aqueles que não quiserem, por Portugal, melhorar as condições de sustentabilidade e de crescimento económico, bem como garantir um futuro de Portugal sustentável a médio e a longo prazo. Por Portugal, estaremos juntos seguramente. Muito obrigada, Sr. Presidente.